Boa noite a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente de exercício Arion, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, aos professores, aos funcionários dessa casa e aos internautas que estão nos ouvindo e a todos os convidados dessa noite. Bom, eu fiquei bastante emocionado porque a minha mãe, só para vocês terem uma ideia, professores, ela é uma professora aposentada, de 27 anos já de aposentadoria. Ela completou, semana passada, 80 anos, tá? E está firme e forte ali. Ela foi do período que vocês, professores mais novos, talvez não pegaram. Minha mãe foi professora na zona rural, andou a pé 10 quilômetros para chegar na escola, a cavalo. E quando eu fui para fazer vestibular de medicina, eu falei para minha mãe: mãe, nós não temos condições, a senhora não tem condições de me sustentar na escola. E ela disse assim: pode fazer, meu filho, eu vou dar um jeito. Então, eu tenho que agradecer aos professores, porque ela é uma professora, aposentou, mas é uma professora. E ela lutou. Eu formei em 1990. Na época não tinha tanta faculdade de medicina. Era muito difícil entrar na faculdade de medicina, principalmente para uma família pobre. Hoje, o governo federal dá um monte de chance. Nós temos, na época que eu fiz faculdade de medicina, tinha 163 faculdades no Brasil. Hoje tem beirando aí umas 400 faculdades, sei lá, até mais, eu perdi as contas. Faculdade era muito difícil de medicina de entrar. Para pobre, quase que impossível você conseguir fazer. Então, de cada 1.000 alunos pobres, talvez um teria uma chance de fazer uma faculdade de medicina. E eu fiz por causa dessa mulher aí, minha mãe. Meu pai também não tinha muita condição, era muito difícil, e eu me formei. E eu só tenho que agradecer. E eu digo uma coisa, sou da época que professor era meus ídolos, são meus ídolos. A gente levantava a hora que o professor entrava na sala de aula. Por quê? A gente sabia da importância do professor. E tem uma frase que eu gosto muito, eu gostaria de ler para os meus amigos professores aqui. O desrespeito ao professor retrata a decadência de uma sociedade. Professor Dr. Luiz Roberto Prandi que disse isso. Então, hoje, a gente comemora o Dia do Professor, mas hoje é com muita tristeza que eu vejo o desrespeito ao professor. As pessoas levam o aluno para que o professor eduque. Quem educa filho é pai e mãe. Professor apenas orienta. Então, enquanto o professor for dar aula com medo, enquanto o professor for dar aula com medo de ser agredido, com medo de ser injustiçado, hoje o professor tem medo de chamar a atenção do aluno. Aonde nós estamos, professores? Nós precisamos tomar uma atitude como cidadão, não pode continuar mais assim. Vocês não merecem isso, tá? Vocês merecem ser aplaudidos, comemorar professor Fábio, professor Arion. Então, hoje os professores são maltratados. Então, eu fico muito triste de ver isso acontecendo com os professores. Hoje era um dia de comemorar, mas é um dia de reflexão. O professor precisa ser melhor respeitado. Muita gente está abandonando essa carreira, porque é uma carreira ingrata, injusta. Você cuidar, educar filho dos outros, não. Vocês têm que orientar filho dos outros. Quem tem que educar é pai. E a lei só protege aluno, não protege o professor. Eu, com muita tristeza, hoje eu comemoro o Dia do Professor, porque vocês merecem muito mais do que isso. E eu agradeço aquela professora de 80 anos, que para mim foi uma surpresa, porque minha mãe não grava nada, ela não gosta. Tanto é que hoje eu estou encerrando meu ciclo de mandatos políticos, e não que não tive aprovação da minha mãe, mas ela nunca foi favorável a entrar na política. Ela falava que ela educou um filho
para não ser político nesse país como é o Brasil. Depois de alguns mandatos, eu convenci ela que eu poderia ser um político honesto, um político que lutasse pela sociedade. Aí eu convenci, mas ela nunca foi muito favorável. E hoje eu só tenho que agradecer minha mãe, foi uma surpresa, obrigado pela Câmara ter feito essa homenagem, eu não esperava, foi uma surpresa muito grande para mim. E hoje eu digo, professores e professoras, não desistam, mas que a luta é muito árdua, vocês não merecem o que estão passando, a sociedade não merece fazer o que estão fazendo com vocês, porque vocês merecem o quê? O aluno levantar em respeito a vocês, o aluno ter vocês como ídolos e não como bandido. Hoje o professor é considerado por muitos da sociedade não como ídolos, e sim como bandido. Muito obrigado, porque eu formei em 1990, sempre tirava nota boa e minha mãe falava para mim, respeite o professor, porque se você respeitar e tiver a educação que nós tivemos, te demos, né, na oportunidade, você terá uma chance e um futuro melhor para você e para a tua família. Então, eu agradeço a vocês de coração e principalmente a essa professora maravilhosa que é a minha mãe. Muito obrigado e uma boa semana para todos.